Oi, oi, gente. Então, a gente vai dar retorno às nossas aulas. Já quero deixar claro que qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula, ou sobre as aulas passadas, ou então alguma coisa que vocês verem na internet, alguma questão, algum assunto que vocês queiram discutir, é só falar comigo no privado, eu respondo, qualquer hora que vocês falarem. Assim que eu ver, a gente traz pontos de discussão, a gente pesquisa, para poder tirar a dúvida, né? Então, eu vou começar. Essa nossa primeira aula, que é a aula 8 da apostila 3, ela é a linguagem da poesia. E aí, antes de eu entrar, assim, propriamente dito no assunto, eu queria diferenciar com vocês o que é poesia e o que é poema. Primeiramente, a poesia, ela é a arte. Inclusive, uma das 7 artes tradicionais e atualmente um dos 11 tipos de artes, porque essas artes tradicionais são dança, teatro, música, e as 11, né, que são as que incluem as mais contemporâneas. Essa poesia como arte, ela é feita por um artista, que nesse caso a gente chama ele de poeta, e ela exprime uma função que é trazer um sentimento em quem está lendo. Ou seja, a poesia é quando o leitor, né, lê aquele poema, que normalmente é um poema, e aí ele vai sentir alguma coisa com isso. Esse poema vai trazer até ele algum sentimento e algum ponto de discussão. Por que, que a gente precisa diferenciar com o poema? Porque o poema, ele é a obra bruta, assim, entre aspas. A gente sempre tem que fazer essa relação, poesia com poema, mas a gente tem que lembrar que poesia é mais no contexto geral. E é mesmo essa arte mais poética, realmente é o sentimento que o leitor tem lendo aquele poema. Só que aí eu trago alguns questionamentos. Toda poesia é um poema? E aí eu vou responder para vocês que não. Porque, assim, primeiramente, a gente sabe que o poeta que utiliza essa arte para expressar um sentimento no leitor, ele vai se utilizar nessa questão da linguagem. Assim como um pintor utiliza da tela e da tinta, aqui o artista, que é o poeta, ele vai se utilizar da linguagem para poder exprimir essa sua função. Mas, assim, eu digo, como eu disse para vocês, nem toda poesia é um poema. Por quê? Porque essa linguagem pode ser verbal ou não verbal. Às vezes você vê uma foto e você tem algum sentimento com aquela foto, isso também é poesia. Por isso que a gente precisa associar poesia com poema, mas também saber o momento certo de dissociar um do outro. E aí, todo poema é poesia? Essa é uma pergunta até um pouco complicada de se responder, porque como poesia é meio que algo subjetivo, é meio que o sentimento que uma pessoa tem quando ela lê um texto, né, que é feito por um poeta, isso é meio complexo de se classificar, porque em algum momento você pode ler uma coisa e ali você vê a poesia, em outro momento não. Inclusive, tem-se discussões sobre os poemas concretos, né, que eles se utilizam da linguagem, só que eles não se importam tanto com a necessidade de métrica, de ritmicidade. E aí, se discute se eles têm poesia ou não, porém, é como eu disse, é algo complicado, porque você pode ler um poema concreto e pode sim, né, tirar um sentimento daquilo, assim como não. E outra coisa, normalmente a gente tende a associar a poesia com poema, só que assim, a gente tem que ver que alguns outros textos também são providos de poesia. Eu não digo nem textos maiores como, por exemplo, romance, porque assim, quanto maior o texto, é um pouco mais difícil da gente ver aquele texto como unidade que gera uma poesia. A gente sempre vai tirar algum ensinamento de algum texto que a gente está lendo. Mas quando esse texto é muito grande, é um pouco difícil da gente ver por causa da quantidade de núcleos e da quantidade de discussões. Mas quando a gente pega um texto que é menor, como por exemplo um conto ou uma crônica, a gente pode enxergar assim mais claramente a poesia neles, porque é um número reduzido de palavras que, inclusive, quando o autor vai fazer aquele texto, ele tem que ter muito cuidado com as palavras que ele está usando, né? Isso que é o trabalho da arte. E aí, com essa quantidade reduzida de palavras, a gente consegue ter um impacto maior, porque as palavras são utilizadas, todas aquelas palavras ali, elas estão com uma finalidade de atingir o objetivo final. E é mais fácil a gente ver isso quando o texto é menor. Por isso que a gente normalmente tende a associar a poesia com o poema, porque dessa mesma forma, o poema é um texto pequeno e que ele serve para atingir esse efeito que é gerar um sentimento em quem está lendo. E aí agora a gente fala o que é poesia. A poesia, também chamada de gênero lírico, é como eu falei, é essa capacidade de exprimir um sentimento por um texto que foi feito por um poeta.
Qual é a finalidade desse texto? A gente, no decorrer da história, a gente tem várias finalidades. A gente pode falar, que é o mais comum, sobre amor, mas a gente também fala muito sobre tristeza, sobre morte, doenças, guerra. Atualmente, a gente tem muito a escrita de poemas com cunho mais social, revolta, crítica. Então, isso é meio que um espelho da sua época. Em alguns momentos, a gente tende a falar mais sobre um assunto, em outros momentos, a gente tende a falar mais sobre outros. Mas o que importa é que todos esses textos, né, todas essas finalidades de escrita do texto, eles têm essa intenção de gerar um sentimento em quem está lendo, que esse sentimento é a poesia. E aí, como eu disse, essa finalidade pode variar e, inclusive, a gente pode ver coisas muito diferentes, como, por exemplo, louvor e uma sátira, né, que são duas finalidades de poemas diferentes, mas que também cumprem a mesma função. E aí, inclusive, a gente pode ter alguns exemplos de quando os poetas eles retiram, eles fazem analogias ou eles retiram situações além da física para poder gerar esse sentimento em quem está lendo, que é justamente a metafísica. Que essa metafísica, como é algo mais assim, entre aspas, abstrato, isso tende a gerar uma reflexão mais forte no leitor. E como eu havia falado, a poesia não obrigatoriamente ela é um poema. Ela também pode ser feita, né, em prosa. Normalmente a gente consegue ver mais claramente, não dizendo que a gente não consiga ver em textos maiores, mas a gente vê mais claramente em textos menores, porque é mais fácil mesmo. E aí, como eu também já falei, elas se relacionam muito com as características do seu povo e do seu tempo. Falando de gêneros poéticos, a gente tem aqueles clássicos, né, que é da antiguidade clássica, que são épico, lírico e dramático. Poemas épicos, eles têm uma estrutura mais narrativa. E como eu falei na última aula, essa estrutura narrativa normalmente tem um narrador, tem um espaço, tem um tempo, tem um personagem. Normalmente esses textos, esses poemas épicos, eles são maiores. Isso que também, para vocês verem também que essa questão de tamanho não é obrigatoriamente uma característica da prosa ou do poema. Podem haver poemas, né, com grandes tamanhos, com grandes tamanhos. Inclusive, a boa parte dos poemas épicos são assim. E aí, normalmente, esses poemas eles tratam temas como guerra, como bravura de grandes personalidades, como situações difíceis, situações extremas, ou ainda situações vividas por um povo, como a gente vê nas obras clássicas gregas, Odisseia. E aí a gente tem também o poema lírico. O poema lírico, agora eu quero que vocês lembrem um pouquinho das funções da linguagem, ele está mais atrelado à função poética. Qual é a característica principal da função poética? É quando a pessoa que escreve, ela fala sobre seus sentimentos, e normalmente essa escrita está em primeira pessoa. E aí, normalmente, o poema lírico ele fala sobre um momento sublime, né? Quase, assim, na maioria das vezes, é falando sobre amor ou tristeza. Assim, no geral, não. Na maioria das vezes é sobre isso. E aí é um momento sublime, é um flash da vida, e aí a gente tem vários tipos. A gente tem o epitalâmio, que é um hino nupcial, a écoda, que normalmente são poemas bucólicos, né, que trazem à tona mais essa poesia do pastoreio, bucólica. A ode, que normalmente é um poema de exaltação. O hino, que também é para falar sobre características que normalmente tendem a exaltar. A elegia, ela se caracteriza basicamente pela sua estrutura e pelo seu conteúdo. O conteúdo normalmente são poemas mais tristes, mas assim, ela também pode se caracterizar pela sua estrutura. São versos hexâmeros e pentâmeros alternados. Eu vou explicar isso para vocês depois. E o soneto, que o soneto assim é o que eu acho que seja o mais conhecido, né, que é aquela estrutura que é feita em dois quartetos, dois tercetos e cada verso ele é um decassílabo, que eu também vou explicar isso para vocês um pouquinho mais na frente. E aí por último a gente tem um poema dramático, que assim, por definição, já daquela época antiga, é aquele tipo de poema que é passível de ser encenado. Então, como eu havia falado, esse gênero poético, a poesia, ela está muito atrelada a essa expressão de sentimentos, e esse é o dever do poeta. Então, ele escreve um poema, e normalmente o processo de escrita do poema não é um processo fácil, porque, como eu vou falar com vocês mais lá na frente, existem algumas estruturas de texto que têm regras, que você tem que escrever de tal forma,
que as palavras que você deve usar têm que ser corretas para poder, por exemplo, a frase formar um decassílabo. E isso não é um processo fácil, porque além de o poeta estar colocando naquela obra o seu sentimento, algo que vai despertar emoção em quem está lendo, ele também tem que se atentar para a estrutura. E aí vocês imaginam que deve ser uma coisa bem difícil de se fazer. E aí essa estética utiliza da linguagem e vai criar essas imagens e sentimentos. E como eu falei para vocês, durante muito tempo tinha-se essa ideia de que o poema, para gerar a poesia, ele tinha que ser ritmado, ele tinha que ter melodia, ele tinha que ter musicalidade. Só que com o tempo, com os poemas mais modernistas, isso tende a ser substituído um pouco por uma nova ideia de fazer poema. Essa nova ideia de se fazer poemas tem uns versos chamados versos brancos, que são versos que não têm rima, mas que também têm a sua poesia, porque conseguem atingir, né, aquela emoção em quem está lendo. E, como eu falei, esses poemas que têm essa tendência mais modernista, eles estão muito atrelados a um papel social e crítico. Eles tendem a denunciar injustiças sociais e até injustiças políticas. E também a gente tem muito a frequência de poesias que falam de poesia. Ou seja, aquilo que a gente viu no começo do ano, a metalinguagem, que é quando a obra fala de si mesma. Aqui, normalmente, a gente vai ter poemas que falem sobre a dificuldade ou sobre os pontos positivos de se fazer um poema. E isso também tem a sua poesia. Aí tem esse exemplo, que inclusive tem na apostila de vocês, que é A Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Mas eu trouxe alguns outros exemplos para vocês, né? Que esse é o metapoema, o poema que fala de si mesmo. Primeiramente, eu trouxe esse, né? Que é um poema mais social, que fala das injustiças, que fala da época da escravidão. Eu vou dar alguns segundos para vocês lerem, né? Deem uma pausa aí no vídeo para darem uma lida. Esse poema fala sobre como é ser africano e as dificuldades de ser africano e da dor da mãe escrava que vê seu filho também escravizado. E isso, para quem lê, gera um sentimento, né? O sentimento de entender, o sentimento de sentir, ou pelo menos ter uma ideia do quão difícil era aquele tempo da escravidão. E aí eu trouxe outro texto, né, de Manuel Bandeira, que esse aqui é um metapoema. E aí eu também peço que vocês pausem de novo o vídeo para dar uma lida nele. Pronto. Aí vocês leram, vocês viram que ele fala do processo de escrever, que é difícil, que o verso dele tem sangue, mas que também é ardente, que tem tristeza, que tem remorso. Tudo isso é uma característica do metapoema, mas isso também tem muito a ver com a pessoa que está escrevendo, porque a gente sabe que Manuel Bandeira ele era um pouco melancólico. E aí, como eu havia falado para vocês, a gente, mais atualmente, tem a poesia concreta, que vem de poemas concretos, que eles não têm tanto ritmo. O significado do texto ele está atrelado com a imagem visual e isso vai gerar algum sentimento. Eles não têm essa musicalidade, que essa musicalidade é mais facilmente adquirida com os versos mesmo, o poema em versos, e o espaço no qual ele é construído pode revelar seu significado, ou seja, a estrutura que ele é construída, a forma que ele é construído, o espaço em que ele é construído, podem ter um significado que deve, né, ou pelo menos espera-se, seja entendido pelo leitor. Ou então a gente pode ter poemas que se utilizem de enredo, que normalmente a gente não vê muito esse tipo de poema, mas que um exemplo é a Triste Partida de Patativa do Assaré. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de poema concreto. Inclusive um poema que, para a gente, traz muita poesia, né? E aí a gente fala um pouco da licença poética. A licença poética é essa permissão que o poeta tem para brincar com a linguagem. E aí vocês pensam, mas como assim? Eu consigo explicar isso para vocês se vocês pensarem assim. Por exemplo, na pintura, digamos que se você pegar assim, 10 obras, em todo o contexto da história, eu posso dizer para vocês que cada uma dessas obras que vocês vão pegar vai ter um estilo diferente. Vai ser utilizado um material diferente, vai ser utilizado com têmpera, vai ser utilizado com tinta a óleo, vai ser utilizado com tinta comum. E também vai ter o reflexo do artista que está escrevendo. Vai ser o pontilhismo, vai ser um artista que tenda mais ao impressionismo, vai ser um artista que usa o claro e escuro. Ou seja, a obra em si ela se tem no seu ponto final, obra, quadro, que aqui no caso a gente pode considerar o poema. Para o poema, para a poesia no caso,
O poeta, ele tem como ferramenta a linguagem. Então, em alguns momentos, ele vai se utilizar de uma linguagem que não faz tanto sentido, ou ele vai se utilizar de um neologismo, que é quando você cria uma palavra nova. Tudo isso para que a sua obra ela consiga exprimir esse efeito no leitor. Então, ele tende a brincar com a linguagem, ele tende a fazer essas peripécias com a linguagem para poder atingir o seu objetivo final. E ele não vai se preocupar com a norma padrão. Inclusive, a gente pode ter tipos de textos que estão ali adequados com a norma padrão, mas que utilizam as figuras de linguagem para obter um novo sentido. E essa liberdade criativa, de forma alguma, pode ser censurada. Por isso que eles vão utilizar diversos recursos de linguagens e podem utilizar até palavras de baixo calão. Então, no modernismo, né, a poesia tem diversas formas, os poemas se encontram de variadas formas, e é aquilo que eu falei para vocês. Tem textos em prosa que tem poesia e tem texto em verso que não tem poesia. Só que, deixo bem claro para vocês, isso é bem complexo de se falar, porque querendo ou não, a poesia é algo mais subjetivo. E isso é meio óbvio, a poesia está acima de todas as formas. Como eu havia explicado para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do poema. Lembrando que eu vou falar a estrutura daquele poema que é mais tradicional. Não vai se encaixar tanto em poemas concretos ou ainda alguns tipos de poemas mais modernistas. Eu vou falar aqui aquilo que é mais geral e que está mais nos poemas que a gente costuma ver no vestibular. Os poemas eles são divididos em estrofes, né? Essas estrofes, dependendo da quantidade de versos, que é a quantidade de linhas, né, que cada estrofe tem, ela pode ser a estrofe pode ser dística quando tem 2 versos, ou pode ser um terceto quando tem 3, ou pode ser um quarteto quando tem 4, e isso tem na apostila de vocês, depois eu peço que vocês deem uma olhadinha. Que assim, de 2 versos até 10 versos, até mais, a gente encontra essa classificação. Eu quero que vocês saibam que a estrofe é uma determinada unidade do poema que tem uma quantidade de versos. E aí essa quantidade de versos vai depender da estrutura que o autor está querendo utilizar, do texto que ele está escrevendo. E agora a gente vai falar da métrica. Mas o que é essa métrica? Basicamente é isso. É quando eu pego um verso e aí eu vou dividir esse verso em sílabas poéticas. Só que aqui eu preciso que vocês diferenciem sílaba poética daquela sílaba que a gente vê mesmo na gramática, na ortografia. Aqui, não necessariamente, uma palavra ela vai ter a mesma quantidade de sílabas, tanto na ortografia ou na sílaba poética. Vai depender do contexto que ela está sendo utilizada e das palavras que vêm antes ou depois dela. Vou explicar melhor. Tem esse exemplo na apostila de vocês. Mas vamos lá. No verso, minha terra tem palmeiras. A última palavra do verso é palmeiras. E aí tem essa primeira regra, que as sílabas vão ser contadas até a última sílaba tônica de cada verso. Nesse exemplo, palmeiras, a sílaba tônica é mei. Então a gente termina de contar em mei. Se a gente for contar, minha terra tem palmeiras, pela ortografia, pela gramática, vão dar 8 sílabas. Minha terra tem palmeiras. Só que, como sílaba poética, a gente vem minha terra tem palmeiras. Essa é uma só. A gente não considera duas. Espero que tenha dado para entender. Se não tiver, podem falar comigo, que aí eu tento explicar de outra forma. Mas eu trouxe para vocês um exemplo aqui que eu vou falar daqui a pouco. E aí a gente tem essa segunda regra. Que quando eu tenho um encontro de vogais em palavras diferentes, a gente vai considerar, né, essas duas sílabas como uma só sílaba poética. Por exemplo, se no meio do verso eu tenho um artigo A e a primeira letra da próxima sílaba começar com outra vogal, eu vou juntar isso numa mesma sílaba. Vai ser a mesma sílaba poética. E aí, como eu estou explicando para vocês, isso se chama escansão, que é quando você pega um verso e aí você divide ele em sílabas poéticas para poder corresponder a uma estrutura de escrita ou a uma estrutura do poema propriamente dito. E aí isso vai depender da vontade do autor. Por quê? Vai depender se ele está utilizando uma estrutura, por exemplo, um soneto, né, que isso tem que estar bem organizadinho, tem que ser decassílabo, tem que ser 2 quartetos e 2 tercetos, ou, se ele não quiser, ele faz do jeito que ele tiver interesse. E aí, nesses tipos de poesia, né, nesses poemas, o ritmo e a melodia são muito importantes. O que é esse ritmo e melodia? É quando eu utilizo da escrita e até das rimas para poder obter uma musicalidade na escrita.
Essa musicalidade vai deixar o poema um pouco mais fluido, tende a facilitar, né, naquela intenção do autor, que é de atingir uma emoção. Aí eu preciso deixar isso bem claro para vocês. Uma rima não faz um poema. Não é só eu ter a rima, né? Eu tenho que ter a rima, eu tenho que ter ritmo, eu tenho que ter sonoridade, eu tenho que ter a musicalidade. Só que no modernismo a gente não tem a rima. E mesmo assim a gente tem um poema, e mesmo assim a gente tem a poesia. Como é que a gente vai classificar essas rimas? A gente tem esses 3 critérios. Que o primeiro é essa coincidência de vogais e consoantes. Normalmente você vai para a última palavra, né, do verso, que é o que vai dar ali a rima, e aí você vai observar com as que vem depois. Por exemplo, sabiá e lá, que é do poema Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Sabiá e lá, eles são versos consoantes porque eles terminam com a mesma sílaba tônica, que é o a, né, que é o lá, sabiá e o lá. Quando a gente passa para essa outra parte, que é Minha Terra Tem Palmeiras e as aves que aqui gorjeiam, essas 2 últimas palavras, palmeiras e gorjeiam, elas não terminam com a mesma sílaba tônica, mas na palavra elas têm essa sílaba parecida que é o ei. Então, esses são versos toantes, diferente do sabiá e lá, que terminam com a mesma sílaba tônica, são versos consoantes. A gente vai também diferenciar quanto à posição do acento tônico. Se as 2 últimas palavras, né, as palavras que vão formar a rima, elas são agudas, elas serão palavras oxítonas. Serão graves se forem palavras paroxítonas e serão esdrúxulas se forem palavras proparoxítonas. Nesse ponto, eu preciso falar para vocês de algo que vocês vão ler em algum momento que vocês estiverem estudando algum período literário, que é essas, entre aspas, rimas ricas. O que são rimas ricas? Uma rima rica é quando você pega, né, a última palavra que vai formar rima com outra palavra, e normalmente essas palavras são de classes diferentes. Por exemplo, eu estou utilizando um substantivo na primeira rima e depois eu utilizo um verbo. Essa habilidade do autor de utilizar substantivo e verbo para rimar, ou depois utilizar um pronome em um substantivo, isso dá a entender que o autor teve mais consciência e até mais intelectualidade para poder escrever. Só que aí é aquilo que eu digo para vocês. Vocês têm que ver o contexto, têm que ver a situação. E nas estrofes, a gente tem também a distribuição das rimas. Elas podem ser emparelhadas, né, que é quando são 2 rimas, que é, por exemplo, a primeira termina em correr e a segunda termina em ver. Inclusive seria uma rima pobre, né, porque são 2 verbos. Mas, enfim, relevem. E a segunda parte seria andar e caminhar, né? Só dando um exemplo, que elas são emparelhadas, porque são a primeira rima com a segunda e a terceira rima com a quarta. Elas também podem ser alternadas, que é quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto, que foi o exemplo que eu citei para vocês, né? Do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Primeiro rima com terceira e segundo rima com quarta. E essa é uma das que a gente mais vê em sonetos. Mas não só essa. A gente também vê muito em sonetos as cruzadas, que é o primeiro verso rimando com o quarto da estrofe e o segundo que rima com o terceiro. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês disso. Ou elas podem ser encadeadas, que é quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e o sexto, o quinto com o sétimo e o nono. São um pouco mais complicadas, né? Inclusive, talvez seja até um pouco mais difícil de vocês verem. E aí agora eu vou tentar, né, pôr tudo isso que eu falei, porque assim, realmente pode ser muito complicado de entender, porque eu não estou na sala de aula, não estou podendo demonstrar isso no quadro ou fazendo alguma marcação. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês em 2 poemas que eu trouxe, que são poemas que eu adoro, e inclusive na própria apostila de vocês tem 5 poemas para vocês caracterizarem. E aí eu vou deixar esses para vocês, eu vou fazer 2 aqui, e deixo esses 5 para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu sei que essa métrica, essas regras, elas são um pouquinho complicadas de entender. Então, podem falar comigo, assim, tranquilamente. Nesse primeiro poema, eu trouxe um poema de Augusto dos Anjos, que é Psicologia de um Vencido. E aí eu vou tentar demonstrar para vocês essa estrutura, né, que é muito utilizada. Inclusive, o outro também é um soneto. Só que aí eu vou falando um pouco mais disso. A estrutura do soneto. Primeiro, como é que se caracteriza essa estrutura do soneto? Eu vou tentar utilizar aqui com vocês essa canetinha aqui, para vocês verem melhor. Mas assim,
O soneto é uma estrutura com 4 estrofes. As 4 estrofes aqui. As duas primeiras são 2 quartetos e as duas últimas são 2 tercetos. O que é um quarteto e o que é um terceto? Eu já havia falado para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Um quarteto é uma estrofe que tem 4 versos. Ó. 1, 2, 3 e 4. E um terceto é uma estrofe que tem 3 versos. 1, 2 e 3. Só que isso não é a única coisa que caracteriza um soneto. Esse soneto mais comum, porque a gente tem também soneto shakespeariano, essas coisas. Mas esse soneto é o mais comum. A gente também tem outra coisa que vai caracterizar, que é a presença de versos decassílabos. Verso, como eu disse para vocês, é essa frase, e aí a gente tem esses versos decassílabos. Vou mostrar para vocês, né, aquilo que eu falei, sobre a métrica, que é a divisão das sílabas poéticas. E aí eu vou mostrar para vocês a divisão de acordo com as sílabas poéticas, lembrando daquelas duas regrinhas, que a gente, na última palavra, a gente considera a última sílaba a sílaba tônica, e quando eu tiver duas sílabas separadas, mas que as duas são ligadas por uma vogal, a gente vai considerar elas como uma única sílaba. Aí vamos começar, aqui nesse primeiro verso. Eu, uma, aí duas, 3, 4, 5, 6, e aqui tem um primeiro problema. A sétima eu faria aqui, entre o nó e o é, só que eu não vou fazer isso, eu vou fazer aqui, sétima. Por quê? Porque eu tenho duas vogais que, apesar de estarem separadas, elas serão consideradas como uma única sílaba, porque elas formam uma sílaba poética. Aí aqui, eu vou fazer isso de novo. Aqui eu deveria marcar 8 e aqui eu deveria marcar 9. Só que eu não vou fazer isso. Entre o dó e o a, eu não vou considerar uma divisão porque são duas vogais se unindo apesar de estarem separadas. Então aqui, 8, 9 e a última sílaba, que é essa sílaba tônica, vai ser a décima, porque amoníaco. Então, a partir daqui é tudo 10. E aí vocês conseguiram observar que esse verso é um decassílabo. Porque, apesar das divisões, né, através de sílabas poéticas, eu realmente obtenho esse número de 10 sílabas. E aí eu vou tentar fazer isso com outro, para vocês observarem que isso se repete. Por isso eu vou pegar um do primeiro terceto. Vou pegar esse aqui. Aqui eu já vou considerar a primeira sendo essa, porque a gente vê que são duas vogais aqui. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e aqui vai ser a décima, porque carnificina. A si é a última sílaba tônica. Então, depois de si, tudo vai ser a última sílaba. Então, aqui vai ser a décima. E aí vocês conseguem observar que isso realmente é uma regra. E é aquilo que eu disse para vocês. Vocês pegam esse texto, que é de Augusto dos Anjos, que eu falei para vocês que ele utiliza muitas palavras que não são comumente utilizadas, né, pelo menos até o seu período, e aí vocês, além de terem que utilizar palavras complicadas e palavras difíceis, até de gerar uma rima, ele ainda teve que fazer isso de uma forma que isso desse 2 quartetos e 2 tercetos. Né? E aí, depois eu vou apagar e vocês deem uma pausazinha para ler, porque assim, eu amo real esse poema. Para mim, esse poema é um dos melhores dele, e é isso. Augusto dos Anjos é tudo. E aí agora a gente vai dividir quanto a gente vai classificar as rimas. Essa primeira rima, eu, filho do carbono e do amoníaco, ela termina em íaco. Então aqui a gente vamos chamar de A. Monstro de escuridão e rutilância. Aqui termina em ânsia. A gente vai chamar de B. Aí sofro, desde a epigênese da infância. Aqui, rutilância rima com infância. Então aqui a gente vai chamar de B. E a influência má dos signos do zodíaco. Zodíaco rimou com amoníaco. Então a gente vai utilizar A. Aí vocês estão vendo que essa estrutura A, B, BA, ela é uma rima cruzada, em que a primeira rima com a quarta e a segunda rima com a terceira. E aí quando a gente vir para o segundo quarteto, ele vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser A, porque rima com foi amoníaco e zodíaco. Aí, como termina em íaco, eu vou chamar da mesma coisa. E aqui vai ser B, porque é infância e rutilância. E aqui, ânsia também. Aqui vai ser B. Aqui vai ser B.
E aqui vai ser A, porque termina em íaco. E aí vocês devem imaginar a dificuldade de se rimar hipocondríaco com cardíaco e amoníaco e zodíaco. Então, né, isso é uma característica bem assim forte de Augusto dos Anjos, que são essa utilização de palavras mais, digamos que, incomuns. E aí, se a gente for fazer aqui, a gente tem, eu vou chamar ruína, que termina em ina, de C, e carnificina, que termina em ina, de C. Só que aqui tem guerra, que termina em D, aí eu vou chamar, que termina em R, eu vou chamar de D. E aqui tem roelos, lembrando que aqui já é outra classificação, porque não tem mais como ser, porque é um terceto. E aí roelos e cabelos, eu vou chamar de E. E D, para rimar, para fechar o soneto bem bonitinho, que eu vou chamar de D. Então, é isso, gente. Nessa primeira, né, para vocês verem como essa classificação ela é bem organizadinha e ela é toda corretinha. E agora eu vou mostrar outro exemplo, que é a obra, é um soneto de Camões, que é muito famoso, eu acho que todo mundo aqui conhece. E aí vamos começar. Esse soneto, né, como o próprio nome diz, ele é uma estrutura de soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos, e é uma obra de Camões que brinca muito com a utilização de figuras de linguagem. Aqui a gente tem principalmente antíteses, né, que é a oposição de ideias, mas a gente também tem metáforas, aliterações. Aí vamos lá. Amor, uma, duas, três, ó. Aqui, tanto o S separa do R e do F. Então, aqui eu vou considerar como uma sílaba. Então, uma, duas, três, aí, quatro, cinco. Aqui, ó, seis, porque tem a junção. Sete, oito, nove e a décima. Um decassílabo, né? O que constitui um soneto. Vamos para esse último verso, que é um pouquinho mais complicado. Vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, ó, seis, sete, oito, nove e 10. Como vocês viram aqui, eu tenho esse si, o. Só que o si e o e vão contar como uma sílaba e o o vai contar como outra sílaba, porque o si e o e já estão juntos. Então, essa aqui, contando, dá 10 sílabas, um decassílabo. E aí, só falando para vocês aquilo que eu havia dito das figuras de linguagem, quando, por exemplo, ele diz que é um não querer, mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Como você anda solitário entre outras pessoas. Entenderam esse contraste? E algumas metáforas que ele utiliza o amor é fogo. O amor não é fogo, mas aqui ele compara o amor com aquela sensação de algo que pega você e deixa você animado, que você fica mais alegre ou não, que te consome. E agora, só para concluir, as atividades pedem também algumas outras questões. Aqui nesse texto do Augusto dos Anjos, vocês conseguem ver, né, que ele se utiliza da função poética, tanto que ele está na primeira pessoa, eu, filho do carbono e do amoníaco, sofro, sobe minha boca, são todas verbos utilizados em primeira pessoa. E aí vocês conseguem ver a finalidade, que é falar sobre o ser humano. Não de uma forma muito positiva, né? Porque ele era realmente um pouco negativo, até pelo histórico de vida dele, ele perdeu uma filha, enfim. Ele escreveu algumas coisas assim mais pesadas. Já aqui, né, a finalidade do Camões é falar sobre o amor. Inclusive, ele se utiliza da tipologia textual da descrição, né, que ele descreve como é o amor. Só que, assim, como vocês sabem, né, como eu já expliquei para vocês, uma obra ela não obrigatoriamente é um único tipo textual. Aqui nesse final, ele meio que argumenta um pouco. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário assim mesmo ao amor, ele meio que passa essa parte do texto descrevendo o que é o amor, que é aquela sensação contraditória, aquela sensação que te consome e que te faz se entregar para quem venceu. E aqui ele fala, ele meio que argumenta que como pode ser essa emoção causar amizade e ser uma coisa tão contraditória. Então, ela é majoritariamente descritiva.
E, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, eu acho realmente esse assunto um pouquinho complicado, é um pouquinho assim difícil de entender, porque são coisas mais minuciosas. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Se eu não souber, a gente corre atrás, a gente vai, busca, tenta saber. E é isso. Então, obrigado.